estiver no Brasil, ou bom dia, se estiver a ver noutra altura do dia. Bem-vindos à 57ª, Luís, olha só. Tertúlia da Astrosofonia, feliz 2026, não é, Luís? Sou a É. Alexandra Rua, para quem não sabe. O Luís Gomes vai dar-vos Bem, que eu também as sou o Luís Gomes. boas-vindas. Olá, boa. Bem-vindos aqui à Astrofonia. Bem, hoje temos uma convidada. Eu digo sempre que é uma convidada especial, mas é completamente verdade. E esta já é desde 2018. Mas disse sempre, Mas, disse sempre. mas calma aí, não vamos ainda apresentá-los. Representa só assim um xiripi. As pessoas que estão aqui presentes, já são. Não há presentes grande coisa. Porque quem tem o privilégio de estar aqui hoje e agora, neste momento, sabe que está em direto e podemos depois fazer as perguntinhas, porque às astrologia, além de divulgar a astrologia, podemos estar aqui em direto e falar uns com os outros, mesmo com os. E hoje, uau, toda a gente tem câmara aberta. Muito obrigado. Menos a Mas, Márcia. A Márcia e a agora, antes Sara. disso, apresenta só duas ou três regras, basicamente o normal, que é os 30 Ok. minutinhos. As regras são muito fáceis. Basicamente é tratar com urbanidade. Cada pessoa tem o direito a ter a sua opinião e ninguém vai entrar a batatada com ninguém, é verdade, Ah, Luís? não, obviamente. É tranquilo, aliás, a ideia é essa, é partilharmos nossas ideias, aprender uns com os outros. O que eu acho Uhum. importante, se calhar, é a parte das perguntas, que é o privilégio dos astrolófonos que aqui estão. Mas, Exatamente, e já agora lembra-me qual é o e-mail que as pessoas devem enviar para estar aqui presentes para a próxima edição. Luís, o e-mail é tão fácil. Olha só, vai passar aqui, não é? Vai aí na indicador. astrolusofonia@gmail.com. Exato. Super fácil, super intuitivo. Portanto, Pronto. Luís, não sei se estás a ter noção que estamos quase a fazer 5 anos. Olha, chegou o Zé. Estamos Estou. quase a fazer 5 anos, Luís. Vê lá, o tempo passa, não é? E hoje temos uma convidada muito especial. Portanto, as regras no fundo são estas: urbanidade, câmara aberta, mas se quiserem, pode também ter a câmara fechada, porque o importante é participar. E também, se quiser fazer pergunta, escreva no chat. É isso, só para eu me organizar, porque depois a seguir, a nossa convidada parar a sua palestra de 30 minutos, avançamos para a parte privada exclusiva do Astrosófono e é bom ter já a lista de quem quer fazer perguntas. E claro, quem tiver Exato. coragem de fazer a primeira pergunta terá o privilégio de ser o primeiro a perguntar. Uhum. E a única Bonito? coisa que podemos também relembrar é que a mais-valia estarem aqui presentes, agora, ou tu, youtuber, estás aqui a ver isto, pá, não tiveste na parte mais interessante que é as perguntas. Portanto, para a próxima vez inscreve-te. Inscreve. Mas, Entrada livre e gratuita. exatamente. E também é importante, grita, é só mandar um e-mail a dizer quer ser astrolosófono. Portanto, é a única recomendação que nós fazemos. A mim, eu e a Alexandra, cada vez que são amigos, pá, eu sou caranguejo e cada vez que tem cá caranguejo ainda por cima amigos, sou eu que apresento. É isso que a gente tem combinado, não é, Alexandra? É, é, é. Ainda por cima a Brigitte, que eu confesso que conhecemos em 2018, quando estávamos a fazer o curso O de exame, ISAR. exato. É verdade. Mas é verdade, é verdade. E que ele deu uma grande Quase há 10 ajuda, anos. ajudou bastante ali aquelas horas duras. Mas nós estamos aqui para isto. Pronto. A Brigitte Barcelos, vem da Ilha Terceira, mas que tem o seu coração em Matosinhos, Não na sei, tens que Abertura. perguntar. Eu posso estar na Ilha Então, Terceira. o coração dela divide-se em dois, obviamente. Mas quem vive no Claro. norte e na terceira tem o melhor dos mundos, portanto está tudo bem. Então, a Brigitte Barcelos é astróloga profissional, também é certificada. Estou capitalizar, a International Society Astrology Research, Of isto não Astrological sublinho. Research. Exatamente, meu inglês é espetacular e tem vários anos de experiência. É do signo Caranguejo, e se não me engano, tem uma lua em Gêmeos, que dá aqui uma está sempre no Uma futuro, está brisa, sempre uma brisa. é uma brisa anda para cá lá, e o ascendente em Capricórnio, portanto, nós aqui vamos ter uma coisa bastante bem contida e bastante bem concatenada. E E o tema, Luís, qual é o tema? o tema é astrologia infantil. Eu penso que este tema de hoje é bastante, olha, para quem tem filhos, e eu próprio utilizo bastante, aqui vai aflorar, mas calma lá, então estamos a falar Ela de vai contar os segredos, não é? vai contar os segredos todos, como é que nós podemos ser mais assertivos. Mas, acima de tudo, é algo qual, como a carangueja é bastante prático e sensível, tem uma formação académica em design no ESA de Matosinhos, na Escola Design e Marketing, da Universidade do Minho e Guimarães, design e técnicos de expressão na Universidade Politécnica de Valência, correto?
certo. e docente de artes visuais na Universidade de Aveiro e Lisboa. Desenvolveu um percurso onde a astrologia e a linguagem visual cruzam-se, não é? Obviamente, e ao longo dos anos tem aprofundado várias abordagens astrológicas, mas esta é uma das que ela também gosta muito, da Fossela Caranguejo. Portanto, Brigitte, o palco é teu, tens meia horita para nos seduzir para que é que isto serve. Eu sei Boa alguma noite a coisa. todos e obrigada pelo convite e obrigada aos restantes por estarem presentes. Hum, a astrologia faz parte da minha vida, como todos aqui, e como docente, acho super interessante a ligação destas duas áreas. Hum, deixem-me só compartilhar aqui a minha apresentação. Conseguem ver? Sim? Sim, Perfeitamente. sim. Perfeitamente. Eu não estou a conseguir passar isto. Estou. Então, o objetivo desta apresentação tem como base o estágio de desenvolvimento infantil na psicologia e de que forma é que podemos adaptar a astrologia infantil. Sabemos que ao longo dos tempos existiram vários autores que estudaram o desenvolvimento e o crescimento das crianças. Obviamente que a ligação com a astrologia está associada aos diferentes estágios na psicologia e que são compreendidos e são lidos pela astrologia pelos diferentes arquétipos, símbolos e, neste caso, associados aos planetas, às casas astrológicas e que funções psicológicas isto pode ter. Então, o estudo ou a partilha que eu venho fazer tem a ver com um estudo que foi desenvolvido por um senhor que se chama Henri Vallon, que estudou os estágios e que, segundo o meu estudo associado à astrologia, fala-nos na Lua como sendo a emoção, Marte o movimento, o Sol que é a identidade, que é isto que eu venho partilhar ou podermos discutir nestes 30 minutos, e o Mercúrio a nível de pensamento. É evidente que todas as ações, as emoções, o meio ambiente onde a criança está envolvida estão contadas a partir das histórias da faixa zodiacal. O signo solar, que vai ser o fundamental, porque isto, como são, é breve e é rápido, eu vou abordar mais a nível de energia de cada signo relativamente ao Sol. Então, na astrologia infantil, o Sol, e eu acho que é importante referir isto, que é, quer a nível de pais, quer a nível de educadores, quer a nível de professores, é importante salientar, quer na infância, quer na parte da adolescência, e uma vez que eu sou professora não de uma faixa infantil, mas mais para a faixa adolescente, isto equivale ou dá para potenciar ou utilizar, quer na infância, quer na adolescência. Então, quando a trabalhar a nível do Sol em Caranguejo, todos nós que estamos aqui a partilhar este momento, sabemos o que é um Sol em Carneiro. Então, o importante é referenciar os pontos a trabalhar numa energia mais de Carneiro e como é que se pode orientar uma criança com o Sol em Carneiro. Os pontos a trabalhar têm muito a ver com a pouca paciência, a dificuldade em lidar com as rotinas. Sabemos que uma criança com reações mais impulsivas também tem esta energia, e é importante o educador, o pai, definir algumas regras simples, poder proporcionar atividades físicas, e hoje está muito em moda a hiperatividade e muitas das crianças que no meu dia a dia eu acompanho e que têm muita energia
tem muita energia em Carneiro, então é importante definir estratégias para acalmar, para que essa mesma criança possa também usar essa energia em atividades diárias e físicas, ajudar a criança também com esta energia a ter mais empatia pelo outro, pelo colega, incentivar o espírito de equipa. É importante, por exemplo, fazer exercícios onde a parte de líder é fulcral, não é? Porque sabemos que a energia de Carneiro é muito aquela, é a primeira energia da faixa zodiacal e reconhecer o esforço e não apenas o resultado. Portanto, em resumo, uma criança com a energia de Carneiro precisa de sentir espaço e tempo para ser quem é e ser orientada de uma forma onde a iniciativa e a força interior possa ser também de uma forma mais equilibrada. No, no restante, no Sol em Touro, os pontos a trabalhar será a criança ou adolescente tem a necessidade de ter mais segurança, necessidade de sentir as mudanças bruscas ou, podem gerar resistência ou teimosia, não é? Sabemos que a energia de Touro tem esta parte mais de teimosia e quando contrariada a criança pode-se fechar. Como é que se pode orientar um adolescente ou uma criança com um sol em Touro? Havendo alguma praticidade, a parte mais artística, como pintar, desenhar, acabam por ser formas até da mesma criança poder manifestar as emoções ou os sentimentos que ela mesma tem, estimular música, o contacto com a natureza, de forma a poder acalmar e sentir-se mais conectada com ela mesma. Em resumo, a criança de touro tem capacidade de construir algo mais duradouro, normalmente possui um talento e uma sensibilidade artística, e alguma estabilidade emocional quando bem orientada e quando estes pontos são tidos em conta pelo adulto. Uma criança com o Sol em Gêmeos, os pontos a trabalhar, evidentemente, têm a ver com a atividade mental, com o nervosismo ou a necessidade de estar sempre a saltitar a nível de atividades. Então, é importante o adulto reconhecer que, para que essa criança possa libertar algum tipo de energia, deve beneficiar de atividades físicas mais leves, aprendizagens diferentes. A parte da orientação do adulto está relacionada com o proporcionar alguma variedade em termos de temáticas, em termos de atividades, introduzir aqui rotinas simples. Incentivar, obviamente, dada esta energia e nervosismo mais mental, incentivar a momentos de calmaria, o equilíbrio na partilha e na resposta, porque normalmente uma criança com uma energia mais geminiana tem a tendência de fazer muitas perguntas, não é? E não fica satisfeita, por exemplo, na minha prática como docente, não fica satisfeita porque sim, com uma criança com esta energia, acaba por não ser vantajosa, porque há necessidade de compreender as coisas como elas são. Então, a criança de Gêmeos tem facilidade, a própria essência é a facilidade em aprender, a boa comunicação, adaptação, esta energia mais volátil, mais de surpresa, pode ter aqui algum interesse
para a mesma. É evidente que quando eu falo do Sol a nível deste estágio, sabemos que o Sol da criança acaba por ser muita autoexpressão, não é? E é o potenciar hum, deste verdadeiro poder da mesma. Hum, então acho que isto acaba por ser fundamental, mesmo em termos de ensino. Se todos os professores tivessem o conhecimento de astrologia, acho que seria muito benéfico, para todos, quer para o professor, quer para a criança. Acontece muitas vezes, em aula, eu compreender, que tipo de energia ou qual é a energia mais presente em determinado aluno, hum, pelas reações, imaginem, se eu dou um trabalho ou se lanço uma proposta de trabalho, as reações numa turma são totalmente diferentes, não é? Há alunos que ficam em pânico porque têm que fazer várias coisas e a coisa não está bem projetada, ou porque a coisa não foi bem explicada, ou porque não há tempo. E se calhar alguém que tem uma energia, por exemplo, como os gêmeos, vai levando levemente e consegue ir se adaptando às mudanças que são feitas diariamente na aula. Um sol, na astrologia infantil, pode ser interpretado, hum, como uma criança que aprende melhor quando se sente emocionalmente mais apoiada, isto é, quando há uma empatia ou um cuidado, ou dedicação do adulto, à criança. Portanto, é importante puxar a parte da imaginação, a parte dos desenhos, histórias, e o Luís dizia há pouco claro que eu tinha que ser caranguejo, porque esta parte da criança traz-me algum fascínio, a parte da emoção, a parte da nutrição, o carinho com a criança, e é verdade. Portanto, a criança sente-se valorizada quando é elogiada ou quando o adulto a encoraja a fazer determinada ação ou determinado trabalho. Como é que se pode orientar hum, esta mesma criança? É manter algumas rotinas mais consistentes, validar as emoções, os sentimentos. hum, Hoje pode não estar tão bem, amanhã já está mais bem disposta, e perceber que há todo um mundo de sentimentos internamente e, portanto, respeitar o seu tempo emocional. Em essência, a criança de caranguejo tem alguma, eu diria, grande sensibilidade e empatia, há uma ligação afetiva e, portanto, as crianças com as quais eu lido muito com a energia de caranguejo até são as crianças que, se me virem no corredor, vêm a correr, dão abraços. Há sempre aquela parte do toque mais presente, e há a capacidade natural de cuidar e de proteger. Hum, o Sol em Leão, a criança normalmente é uma criança que tem uma energia física bastante presente, brincadeiras, a relação com os colegas, as atividades criativas, hum, a festa. Por exemplo, hoje tive um episódio muito interessante que vou partilhar, que era uma miúda que por acaso eu sei que é leão e vocês perguntam-me como é que eu sei se o aluno é ou não é, ou é fácil, perguntamos a data de nascimento e associamos e conseguimos perceber que características aquele aluno hum, acaba por mostrar. E então a mesma miúda estava a treinar uma dança e toda ela bailava na festa e já se via em festa, em discoteca, que tinha que fazer a apresentação numa atividade escolar. Como orientar? É evidente que uma criança com Sol em Leão tem uma necessidade imensa de elogiar,
ou de ser elogiada, todo o trabalho que faz, todas as conquistas que acaba por fazer. Portanto, a orientar uma criança assim é fácil, é incentivar a sua imaginação, a sua parte mais criativa e, por outro lado, o ensinar, não é? A lidar com a frustração, que acho que isto acaba por ser hum, uma parte fulcral nos dias de hoje, é uma criança lidar com a frustração é super importante o adulto dar espaço para que isso possa acontecer, nomeadamente aqui com esta presença tão leonina. Em essência, a criança tem grande confiança, iniciativa, liderança natural, a parte de lealdade e de generosidade para com os colegas ou com os amigos e, mais uma vez, realça a parte do talento artístico e criativo. A criança com uma energia mais de virgem, obviamente, hum, é uma criança que tem necessidade de ter todas as atividades bem planeadas e organizadas, e atividades essas que podem envolver o cuidado com o corpo, a parte do cozinhar, jardinagem, arrumar. Portanto, o adulto, se tem um filho ou o professor, se tem um aluno com uma energia mais presente de vir, será sempre importante direcionar as atividades ou, ou trabalhos de forma a criar aqui algumas rotinas e dar espaço para que o mesmo possa planear e organizar tudo hum, com alguma, com alguma perfeição. Um dos pontos que eu acho fundamentais a este nível será orientar a criança a saber também lidar com as imperfeições, não é? Ensinar essa paciência e promover atividades que possam desenvolver essa atenção e concentração nessas mesmas imperfeições. Em suma, a criança de virgem tem uma capacidade de análise e de observação bastante grande. Há uma sensibilidade grande para a prática e, portanto, há aqui uma inteligência bastante detalhista. Deixem-me só ver as horas, que é para não me perder. O Sol em Balança. Há aqui os pontos a trabalhar na parte da própria criança poder tomar decisões, não é? E confiar ao fim e ao cabo no que inicialmente está a pensar fazer ou desenvolver. E, portanto, a forma como se comunica também com uma criança em balança tem que ser com algum cuidado, porque acaba por ter aqui alguma sensibilidade presente. Em termos de orientações, hum, evidentemente a parte artística e criativa também, não é? Já que acaba por ser regido por Vênus, ensinar a tomar decisões com confiança, dar, por exemplo, que os pais fazem muito ou que os educadores fazem muito, questionar: queres isto ou isto? Achas bem isto? Achas mal isto? Isto desorienta, não é? Toda a energia de dar acaba por ser um bocadinho mais difícil de criar aqui algum foco. Portanto, é importante criar um ambiente mais calmo e harmonioso para lidar com esta criança. A essência da criança de balança é a sua grande capacidade de empatia ou diplomacia ou senso de justiça que pode ter, a sensibilidade artística e esta mesma facilidade em fazer amigos e cooperar. Outro exemplo que eu posso dar da minha prática profissional como docente é, normalmente, crianças com esta energia de balança, vou falar do Sol em balança sendo muito as pessoas e os objetos com os quais as crianças
ou que o Sol se identifica, é ficarem frustrados ou tristes quando os colegas ou os amigos não querem brincar ou não querem participar das atividades que eles tanto gostariam, ou que não querem ser amigos, como eles dizem na escola, não quer ser meu amigo. Então, é, 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 esta é uma parte também hum, fundamental e a ter em conta, que é a própria criança perceber que nem todos vão ser amigos e nem todos vão querer partilhar das atividades que ela mesma quer. Alguma pergunta? A acrescentar alguma coisa que vocês possam querer? É só no fim, é só no fim. Ok. O Sol em Escorpião. O Sol em Escorpião acaba por ser uma pessoa que aprende melhor quando vai mais profundo, mais a um nível psicológico, não é? Ao perfil psicológico, e que a sua individualidade tem muito a ver com descobertas ou com estratégias. A parte de atividades criativas podem ajudar a promover a sua expressão emocional, e, portanto, a minha disciplina, que é artes visuais, ajudam hum, a potenciar ou a própria criança perceber hum, que emoções, o que é que está a sentir, porque é que está a sentir, hum, o bom ou mau, não é? Porque há muito julgamento do que é bom, o que é mau, não interessa, interessa é colocar para fora. Então há uma necessidade de respeitar o ritmo e a necessidade de privacidade. Validar e ouvir com alguma atenção os seus sentimentos, um, e criar também rotinas consistentes e previsíveis, sendo que é uma energia fixa e que não gosta de mudanças bruscas, gosta de ter algum controle naquilo que está a fazer. Então, a crença em Escorpião acaba por, como todos sabemos, a energia de Escorpião tem grande intuição e percepção emocional, a determinação e persistência, tem capacidade de criar laços profundos e leais, e a parte criativa pode ser uma parte onde a criança se transforma pessoalmente. O Sol em Sagitário acabam por ser crianças que aprendem muito melhor com experiências ao ar livre, visitas de estudo, atividades que acabam por envolver movimento e descoberta, histórias de aventura, desculpem, jogos de exploração, e há aqui uma necessidade imensa, de diversidade, e ao mesmo tempo que esta mesma diversidade os mantenham em atenção. Portanto, é, hum, é fundamental, mais uma vez, para um adulto perceber que há aqui a necessidade da criança ter uma liberdade e um espaço para experimentar, valorizar todo este entusiasmo, hum, e, por outro lado, proporcionar aqui experiências novas e educativas. Então, sendo uma criança com um solo sagitário, normalmente, não é? Porque isto é muito vago e isto vai depender, obviamente, de todas as ligações que o mapa astrológico tem, e fundamentalmente em que áreas de vida. Tem um otimismo e uma alegria de viver, uma capacidade de aprender até de forma bastante independente, e se puder colocar o espírito de explorador, aventureiro, ainda melhor. Capricórnio. Capricórnio, é evidente que aprende com rotina, com exemplos concretos, onde haja lógica, organização, onde possa ter tempo para amadurecer um, toda a parte mais cognitiva e toda a parte mais concreta da matéria, ou daquilo que se possa dar a conhecer
a esta criança. Por outro lado, é também fundamental, incentivar aqui a autonomia de uma criança com o Sol em Capricórnio, com limites bastante claros. Hum, Evidentemente, dependendo da idade e dos estágios em que esta criança estiver, hum, proporcionar desafios ou incentivar até a brincadeiras diferentes que não sejam o trabalho ou o esforço contínuo. Hum, e a parte do afeto, penso que também é bastante importante quando há muito presente esta energia. Portanto, como sabemos, uma criança em Capricórnio acaba por ter alguma disciplina e responsabilidade, persistência, resiliência e a maturidade emocional. E daí eu batalhar na minha prática e na, na minha, no meu dia a dia com crianças, se calhar com muito esta energia capricorniana, o poderem brincar, o poderem tirar alguma responsabilidade a nível de trabalho, usufruírem, curtirem o que lhe é pedido, por exemplo, nas aulas. Um Sol em Aquário, é evidente que aposta muito na relação com o grupo, nos jogos criativos, hum, na colaboração, na parte mais inovadora, de todas as matérias que possam existir, sendo que à parte, não é? Que o ensino se calhar não está ainda tão orientado na parte da inovação, mesmo com a presença da inteligência artificial nos dias de hoje. Orientar uma criança é muito valorizar a parte mais original da mesma, oferecer aqui alguns desafios intelectuais e criativos, estimular a sua parte das amizades e por outro lado, penso que é fundamental respeitar o ritmo da criança e a parte mais independente da mesma. A essência de uma criança em Aquário está muito associada, claro, à criatividade e à inovação, à capacidade de pensamento crítico e independente e a sociabilidade equilibrada e amizade leal. A curiosidade está sempre presente e a abertura para o mundo e para a inovação também. Na astrologia infantil, e, e falando aqui, e por último, no Sol em Peixe, os pontos a trabalhar estão essencialmente relacionados com experiências sensoriais, a parte mais artística também, hum, a parte das histórias, música, a parte de atividades onde eles possam estimular a imaginação, estão presentes, muito presentes, e uma criança com o Sol em Peixes acaba por ser uma criança que precisa de tempo para explorar e mais uma vez ir à parte da criatividade e das emoções e colocar em prática. Como orientar esta mesma criança? Ouvir, validar sentimentos e dar tempo e espaço para explorar e sonhar. Portanto, as partes de atividades mais associadas à natureza e atividades sensoriais acabam por ser atividades ou propostas de trabalho que a mesma possa valorizar todas estas competências que acaba por ter. A criança de peixe possui uma imaginação altamente fértil, a empatia e a grande capacidade de se ligar emocionalmente e ouvir os outros também está bastante presente, a generosidade, o afeto profundo e a parte intuitiva também, sendo que
dependendo do estágio também, esta parte acaba por ser confusa entre a relação, se são sentimentos, se são emoções, se são a parte mental, toda a fantasia, este discernimento acaba por ser difícil para uma criança, por exemplo, num estágio que vai, por exemplo, dos 6 8 anos, não é? Porque há aqui uma incapacidade de perceber o que é que acontece internamente. Então, a minha partilha acaba por ser muito através da minha atividade como astróloga e professora. E segundo esta teoria de Vallon, podemos dizer e sonhar que ao professor e ao aluno é oferecida a possibilidade de aprender sentindo, e daí eu ter orientado muito esta minha partilha com a minha experiência enquanto professora de artes visuais, e desta forma quer o professor, quer o aluno sonhar construindo histórias ao desenvolver sempre e cada vez mais adiante, porque um necessita do outro. Portanto, em tempos como nós assistimos, que acabam por ser desafiadores, muito neste sentido, a nível de docência e a nível da relação professor-aluno, escola, pais, encarregados de educação, educadores em geral, acho que todo este conhecimento e todo este potencial que a astrologia pode e traz, pode ajudar a manifestar a afetividade e a inteligência da mesma, da criança. E que a inteligência é a expressão de seres vivos, não é? Portanto, as crianças e os adolescentes de hoje serão os adultos de amanhã. E quando eu dei o texto ou o tema desta mesma palestra, sendo a astrologia infantil, também podemos direcionar isto como sendo a astrologia para adolescentes, não é? Porque o infantil normalmente acaba por ser as crianças do primeiro ciclo, e os adolescentes também acabam por ter que estar em cima de todo este processo e todos estes estágios. E penso que, não sei se estou dentro do tempo ou não, mas obrigada por Está, estar sim, aqui. senhora. Porquê que será que eu não estou admirada, não é? Coincidência de Capricórnio, já sei como é que é. E É sempre que tenho ali, cá é este ali. pessoal. Muito Pois, obrigado, Brigitte. obrigada eu. Ganha um ascendente e Obrigado. não a lua em Tá. Gêmeos, já viste? Incrível. Mas agora vamos, Luís, continuar e dar cor e brilho à lua em Gêmeos da nossa querida oradora, porque vamos Claro. fazer a parte mais gira, não é? Que é É a interação na tertúlia. interação. Por isso, adeus, se está aí do outro lado do YouTube, venha, não é, Luís? É isso, venha. É Venha só ter mandar o connosco. e-mail, não se lembre. astrolosofonia.gmail.com. Ai, isto está Vamos difícil. dar um abraço aqui com corações à Brigitte, bora todos juntos. Corações, obrigada. Muito Obrigado, obrigada Brigitte. a Deus e até Obrigada. inscreve-te, não é? Para estares aqui connosco, não é assim, Luís? Obrigada. Uhum. Bye, bye. Corta e vamos. Luís, estás aí? Temos aqui uma pergunta. É a nossa Beth. Claro, a Beth também tem lua em Gêmeos, não é, Beth? Não, Acho que só